Olá, pessoal do sexto ano, boa tarde, meninos e meninas. Vamos mais uma vez dar uma estudadazinha sobre nossos antepassados mais antigos, mais precisamente o Homo sapiens, que é o mais inteligente, mais esperto. E nesses estudos a gente vai aproveitar e dar umas dicas para vocês para atividade digitada, tá bom? Nós passamos aí uma atividade digitada para casa, na qual vocês devem responder, claro, lógico. E hoje a gente vai falar sobre essa atividade, depois a gente vai falar sobre as páginas do livro. Tem um pedaço de texto ainda na página 20, 25, 24 e 25. E vamos que vamos, né? Infelizmente não podemos mais estar presencialmente, porque o que importa realmente agora é a nossa saúde. E temos que zelar pelo que nós temos de mais valioso, que é a nossa saúde. E vamos lá, vamos ver aqui na nossa atividade que eu passei para casa. Nós podemos perceber o seguinte, eu passei aqui para vocês responderem essa atividade aqui, onde eu propus essa imagem. Após propor essa imagem, eu perguntei, ela representa o quê? O criacionismo ou ela representa o evolucionismo? Aí você vai colocar uma das duas e vai dizer por quê, tá bom? Isso aqui a gente estudou muito na sala de aula, a gente fez assim, esquemas no quadro, fizemos perguntas, questionamento de todo jeito que vocês conseguiram responder. Então não é nenhum mistério para nós, para vocês, tá bom, meu sexto ano? Então é o seguinte, ó, você vai dizer o que representa essa imagem e falar e argumentar um pouquinho a respeito do motivo pelo qual você colocou, tá bom? Se for criacionismo, logicamente você sabe muito bem que criacionismo é uma visão, uma teoria do surgimento do homem na Terra, assim como o evolucionismo também é uma visão, um surgimento do ser humano no universo, e dessa forma você vai responder da melhor maneira possível. Qualquer dúvida você deixa no comentário lá que o tio responde. Alguns meninos têm umas dúvidas, eu vou responder depois as deles. Olha só, essa segunda questão, por exemplo, ó. Você vai simplesmente colocar aqui na imagem se ela representa o evolucionismo ou o criacionismo. Nós vimos uma obra de arte aqui onde há a representação da criação do ser humano, aqui ó. Então, logicamente, representa você vai colocar. Aqui nós temos o Big Bang, a grande explosão que deu origem ao universo, logicamente também deu origem a nós como seres universais, pertencentes a essa Via Láctea. E chegou até o nosso mundo, né? Então você coloca aqui, teoria ela representa. Tá facinho demais isso aqui, gente. Em poucos minutos você consegue responder, tá bom? Aqui foi uma das dúvidas que alguns alunos tiveram para fazer essa questão. Ah, eu não lembro mais, professor. Como é que faz isso aqui? A que século pertencem as datas aqui a seguir? Então aqui é simples, olha, atenção. Eu vou fazer uma que não está aqui no exercício, tá bom? Por exemplo, 2021. A que século ele pertence? Você pega os dois primeiros termos aqui, ó. Você esquece os dois últimos, na verdade. Esquece os dois últimos e soma os dois, o que sobrou aqui com 1. 20 mais 1 dá 21, né? Então, isso aqui pertence ao século 21. Você pode colocar assim, você pode colocar dessa maneira também, não tem problema nenhum, você já sabe as duas formas, tá? 1950 pertence a qual século? Você esquece os dois últimos e soma essa parte inicial mais 1. 19 mais 1 dá 20. Então 1950 pertence ao século 20, tá bom? É facinho demais, não tem nenhum problema não. Rapidinho você faz esse tipo de questão. O único problema aqui, que alguns meninos não entenderam, é quando terminar em 2 zeros. Ó. Quando terminar em 2 zeros no final, não precisa mais você fazer nenhuma soma não. Continua sendo o século 17. Nosso exemplo aqui, tá bom? Continua sendo o século 17. Então essa questão ela tá bem fácil, tá bem simples. A gente consegue responder ela com muita facilidade, tá bom? Então, visto aí essa parte, a gente vai para a próxima questão, onde nós temos aqui o conceito de história.
onde o conceito correto você marca somente um alternativo, tá bom? Você vai dizer qual é o conceito de história, o conceito mais completo de história como ciência, e você marca adequadamente aí, tá bom? Não vou dizer, porque essa questão de marcar não tem nem o que comentar muito, é só você compreender e lembrar das aulas direitinho. Na dúvida, vai no início do livro, que lá também fala do conceito de história. Essa atividade aqui, ela é muito importante que você faça, porque ela vai nos ajudar na nossa nota, viu, gente? Ela vai ajudar na nota. Então é o seguinte, tem que fazer mesmo, tem conversa não. Alguns de vocês deixam de acumular, não pode deixar acumular também a atividade, porque senão a gente não consegue mais colocar em dia. Daqui a pouco vem as páginas do livro também, aí fica mais difícil. São muitas disciplinas, não é só uma, como vocês podem saber já disso, claro. Aqui a gente tem a imagem do Lamarck e do Darwin. Aqui você vai ler o que está escrito com relação a cada um dos estudiosos, Lamarck e o Charles Darwin, e você vai dizer qual é a diferença básica entre os dois estudos, tá bom? Não precisa colocar igual como está lá em cima não, você vai mudar, vai modificar e vai citar a diferença básica entre os dois estudiosos, tanto Lamarck como Charles Darwin, tá bom? Ambos eram teoricamente entusiastas do evolucionismo. Isso é uma dica muito preciosa que você pode também colocar para enriquecer o seu argumento aqui. Tá bom, gente? É aprender a argumentar, que é para a gente aprender a criar o próprio conhecimento, criar o próprio conceito, enfim. Aqui nós percebemos na sexta questão, em nossas aulas aprendemos sobre Nied Guidon, uma grande arqueóloga brasileira. Escreva um pouco sobre ela, lugar onde ela trabalha e teorias que ela defende. Bom, estamos aqui a Nied Guidon, aquela senhora lá da página 24, a gente vai ver agora falando sobre ela. Então, nessa sexta questão, você pode vir aqui na página 24, que a gente vai... onde eu vou mostrar para vocês aqui a Nied Guidon. Percebam aqui o rosto dela aqui. Essa senhora, que mora em São Raimundo Nonato, no Piauí. Ela faz pesquisa sobre a pré-história do homem aqui na América. E ela defende que o ser humano veio pelo sul, né? Ela veio da Polinésia até a nossa região. Ela defende essa teoria aqui, ó, essa teoriazinha aqui, que leva setas aqui, ó, da África. O homem surgiu, passou pela Ásia, veio pela Polinésia, por ilha após ilha, até chegar na América do Sul, e dessa maneira habitar o nosso continente, sendo essa a teoria mais aceita e mais respeitada no mundo da arqueologia. Então ela é uma grande arqueóloga, é uma grande cientista, trabalha com evolução, é claro, e ela, digamos assim, ela demonstra o valor que tem a ciência para a nossa vida, né? E, por exemplo, nós vimos aqui a ossada de uma preguiça gigante, que leva muitos estudiosos a crer que animais gigantescos já habitaram a Terra, mas que tiveram que se adaptar, segundo Lamarck, né? Para sobreviver, se adaptaram para sobreviver. Se não tivessem se adaptado, a natureza teria selecionado os mais importantes, já segundo Charles Darwin. Quando não se adapta, Charles Darwin diz que a natureza seleciona aqueles mais capazes, né? E os que não são capazes acabam entrando em extinção. Já o Lamarck diz que a preguiça gigante ela existiu, mas ela teve que diminuir de tamanho, não que ela quisesse, foi a genética dela, né? Para se adaptar melhor a esse mundo em que vivemos. Então essa parte é tranquila, não tem nenhuma dificuldade não. Você vai entender quem é a Nied Guidon, vai entender uma teoria de Lamarck aqui, que serve para a quinta questão da atividade. Aqui na parte que fala dos sambaquis, na verdade, sambaquis são montanhas de artefatos antigos. Suponhamos que exista uma certa, digamos assim, um certo monte no qual as pessoas acreditam ser uma montanhazinha, um morro, né? Mas quando arqueólogos, muitas vezes, isso não é sempre, viu gente, mas muitas vezes eles
pesquisam e vão encontrando nessas montes como se fosse um grande entulho de lixo antigo, e eles pesquisam e acabam descobrindo fatos, né, sobre as sociedades antigas, coisas que vão explicar a existência do homem. Eles encontram restos de armas, restos de fogueiras antigas, restos de seres humanos, enfim. O nome dessa montanha de entulhos que o pessoal acaba encontrando são o que o pessoal chama de sambaquis. Os sambaquis são isso, viu? Na nossa atividade, nós vamos ver aqui no nosso livro mais sobre os sambaquis, como concheiros, né? Verdadeiros depósitos de materiais dos primeiros habitantes do litoral do Brasil. Esses materiais orgânicos e calcários empilhados ao longo do tempo chegam a atingir 40 metros de altura, né? É uma espécie de depósito humano que os primeiros habitantes do Brasil, por exemplo, preservaram por muito tempo, né? Agora, mistério por que eles faziam essa montanha de coisas e deixavam lá abandonadas, né? Os sambaquis predominam em regiões da costa e recorte acentuado, como baías, enseadas, restingas, ilhas próximas à costa ou estuários. Quando falar em costa, está falando de litoral. Quando falar de litoral, fala de praia, tá bom, gente? O litoral catarinense, Baía de Guanabara, Baía de Todos os Santos e região de São Vicente, tudo isso aí tem sambaquis. Aqui no Piauí não temos não, tá? Como é a fonte fácil de calcário para a construção, muitas dessas áreas serviram de base para povoações iniciadas pelos europeus, né? Colaborando para a destruição de muitos desses sítios arqueológicos. Quando os europeus chegaram, de fato, muita coisa foi destruída por eles quando eles começaram a escavar essas montanhas de entulhos, tá bom? Aqui nós temos as características dos primeiros habitantes do litoral do Brasil, né? Localização e período, moradia, cabanas construídas em cima de morros de conchas, alimentação desses primeiros habitantes do litoral do Brasil, utensílios deixados por eles, enfim, machadinha, lascas de tamanho diversos para cortar rastros, enfim, são artefatos, digamos assim, físicos. Mas e os artefatos que o pessoal encontra nas paredes das cavernas? Será se são considerados artefatos ou simplesmente desenhos feitos de qualquer maneira? Será se as imagens nas cavernas do Piauí podem ser consideradas como documento histórico? A resposta de muitos de vocês é sim. Agora, o porquê desse sim é que vai, digamos assim, determinar o que vocês entenderam das aulas e entenderam do assunto. Pessoal, as pessoas pintavam em paredes de cavernas por muitos motivos. Segundo a ciência, né, um desses motivos seria, digamos, aprender a caçar. Didaticamente, a pessoa desenhava o animal, começava a praticar pontaria naquele desenho. Muitos desses animais desenhados em cavernas são todos estragados, de ponta de flecha, né? De situação de pancada, enfim. Na cabeça do cara que desenhou esse instrumento, quanto mais ele acertasse no alvo, melhor para ele, psicologicamente ele ia mais confiante para as caçadas e acabava se dando melhor do que os que não praticavam tiro ao alvo nos bichinhos desenhados nas cavernas. Muitas vezes a conotação era meio religiosa. Sonhos e pesadelos habitavam a cabeça dessas pessoas. Eram seres humanos como nós somos hoje. Temos sonhos, temos pesadelos que não conseguimos explicar e eles acabavam tentando explicar isso na parede das cavernas, fugindo de animais gigantescos, né? O medo da natureza, o medo da chuva, o medo do trovão, tudo isso
foi originando, e eles tinham que registrar de alguma forma, eles tinham a necessidade física de registrar isso, eles tinham necessidade psicológica de fazer o registro dessas coisas. Como eles não sabiam escrever, eles desenhavam, né? Eles faziam essa arte em grutas, em cavernas, enfim. O nome dessa arte em grutas e cavernas é o que nós podemos chamar de pinturas rupestres. Tá bom, gente? É importante isso muito, porque essas pinturas rupestres nos dão uma pista de como viviam nossos antepassados, nos dão uma pista de como a nossa história foi moldada desde a pré-história até hoje, nos dão uma pista de como essas pessoas criaram as primeiras formas de manifestação religiosa, enfim, através desses desenhos das cavernas. Tá bom? Então, esse capítulo ele termina aqui na página 26, ainda com alguns artefatos físicos, como vocês podem notar. Viu? Mas que, no nosso caso de Nordeste, de Piauí, as pinturas rupestres são muito, mas muito mesmo, diversificadas e muito importantes para a ciência mundial. Nós aqui na região de Valença, nós temos no Buritizal as famosas machadinhas. 2 machadinhas desenhadas na região do Buritizal. Um dos casos únicos do planeta. Por quê? Porque essa raridade não se encontra por aí em todo lugar. Muito complicado alguém da pré-história desenhar uma machadinha, um instrumento de trabalho dele numa caverna. Coisa rara. Isso segundo a arqueologia. É muito raro um habitante desenhar ferramentas em caverna. Eles desenhavam cenas, mas ferramentas só em Valença, Piauí, na região do Buritizal. Existem em alguns outros lugares? Existem, mas é muito raro. Viu? Como essas pessoas faziam aqui, faziam em outras regiões, sem se conhecerem, também é um mistério para a humanidade. Então ficamos com esse mistério nesse capítulo aqui. Amanhã a gente posta mais outra aula com vocês, tá bom? Onde nós vamos tratar mais das questões do livro. Tá certo? Bom dia, se cuidem. Boa tarde, boa noite, se você assistir essa aula à noite. E fiquem em casa, permaneçam em casa, porque a saúde é o nosso bem mais precioso e o conhecimento acompanha isso também. Tchau, gente, grande abraço.